Olá, pessoal do ciclo 5, bem-vindos à nossa aula. Hoje é nossa última aula de ecologia, tá? Estamos fechando esse tema tão importante, tá? É um dos temas que mais caem em prova de Enem, tá? Então, hoje nós vamos corrigir a atividade primeiro e depois falar sobre relações ecológicas. Então, a última atividade de vocês foi sobre sucessão ecológica e eu perguntava aqui na primeira questão qual a diferença entre sucessão primária e sucessão secundária. A sucessão primária ocorre em um ambiente, né, que nunca teve uma floresta antes, né? Ocorre a partir, como eu mostrei lá na imagem, né, na aula passada, uma área que era formada por rocha, essa rocha foi sendo degradada até se chegar a um estado de clímax, né, onde a gente tem a formação de florestas. Já a sucessão secundária é aquela sucessão que ocorre em um ambiente, né, que foi degradado, já tinha ali uma vegetação, só que essa vegetação foi destruída, né, e aí começa-se um processo de restauração. Então, esse é um exemplo de sucessão secundária. E o que significa comunidade clímax, né? É aquela comunidade, né, que já atingiu, né, o estado máximo de equilíbrio, né? A floresta, né, em si é uma comunidade clímax, né? É o último estágio da sucessão ecológica. Na questão 3, vocês tinham aqui uma questão de VOF, analisando essa figura, né? Vamos julgar aqui, ó, C é uma área de ecótono. O que é um ecótono? Acho que eu não falei para vocês, mas um ecótono é uma área de transição, tá? Então, o C realmente é uma área de transição aqui, né, entre os diferentes estágios aqui da sucessão, então, verdadeiro. A corresponde a uma comunidade pioneira? Sim, né? A comunidade pioneira são aquelas primeiras plantinhas que vão aparecendo ali na sucessão. Então, verdadeiro. A sucessão mostrada na figura é primária? Aparentemente sim, né, gente? Aqui a gente está mostrando, né, um ambiente onde não foi devastado antes, né? É a primeira vez que está ocorrendo o processo de sucessão, então, verdadeiro. Mostra uma mata secundária, né? O que é que vocês acham? É uma mata secundária, de sucessão secundária? Não, né? É de sucessão primária, ok? Questão 4. Na cidade de Uberaba, uma área florestal de relevo plano foi desmatada para a construção de um condomínio fechado. Porém, em razão de uma ordem judicial, o local ficou abandonado por alguns anos. Nessa situação, é correto afirmar que, letra A, os mesmos vegetais ocuparam essa área e recuperaram totalmente o ecossistema local, gerando a mesma floresta? Não, isso aí não é possível. A gente nunca tem certeza se vai realmente ter a mesma floresta que tinha antes, tá, gente? B. Houve nessa área um aumento da biodiversidade depois de certo tempo, possivelmente superando a que havia anteriormente? É errado, tá? Muito difícil isso acontecer também, tá? Ter a mesma biodiversidade que a gente tinha antes de desmatar a área. C. A área foi ocupada inicialmente por árvores e arbustos, depois povoada por gramíneas e líquens. Ao contrário, né, gente? Gramíneas e líquens aparecem primeiro e só depois é que vem as árvores e arbustos, tá? D. Houve uma ocupação sucessiva por diferentes organismos, porém não é possível afirmar que os mesmos vegetais fizeram parte dessa floresta. Sim, é essa a minha alternativa, tá? E hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas, que são relações entre seres vivos, que podem ser da mesma espécie, aí a gente fala de intraespecífica, seres da mesma espécie, ou seres de espécies diferentes. E aí eu estou falando de relações interespecíficas, ou seja, de espécies diferentes, tá, gente?
Então, essas relações, né, sejam elas intra ou interespecíficas, elas ainda podem ser harmônicas ou desarmônicas. Nas relações harmônicas, não há prejuízo, não, digamos assim, para nenhum dos seres envolvidos, tá, naquela relação. E muitas vezes eles têm só benefícios, tá? E as desarmônicas, um dos seres da relação é prejudicado, tá? Aqui nós temos, ó, todas as relações que nós vamos ver, tá? Relações intraespecíficas harmônicas, colônia e sociedade. Desarmônicas, competição. Relações ecológicas interespecíficas harmônicas, inquilinismo, comensalismo, protocooperação e mutualismo. Desarmônicas, competição, predação, parasitismo e herbivoria. Vamos ver cada uma, tá? Para ficar mais claro. Vamos começar pelas relações intraespecíficas, ou seja, entre seres da mesma espécie. Então, podemos ter competição. O que é a competição entre seres de uma mesma espécie? Olha aqui a foto, olha, dois seres da mesma espécie competindo. Então, uma competição intraespecífica, que é uma relação, né, do tipo desarmônica, né, porque um dos seres vai sair prejudicado, é uma relação em que indivíduos de uma mesma população competem pelos recursos do ambiente, né? Por exemplo, jacarés que disputam os peixes de um lago, pássaros competindo por um lugar melhor para o ninho, ou nesses animais aqui que estão competindo por uma fêmea, tá? Isso é a competição. Ou nós temos as relações intraespecíficas ainda aqui, olha, intraespecíficas, né, do tipo harmônicas. Ou seja, os seres não são prejudicados, às vezes eles são beneficiados. O primeiro que nós temos aqui é a colônia. O que é a colônia? É quando indivíduos da mesma espécie trabalham em conjunto, tá? Eles se ajudam, tá? O exemplo que eu trouxe aqui é de um coral. Tá? Então, aqui são vários seres que estão trabalhando juntos em equipe, tá? Mas também temos as caravelas, ok? Temos ainda a sociedade, que também é uma relação intraespecífica do tipo harmônica. Tá? O que é a sociedade? É quando indivíduos independentes se organizam cooperativamente. Tá? Aqui, ó, eles estão trabalhando juntos também, tá? Exemplos: abelhas, formigas e vespas. Qual é a diferença da colônia e da sociedade? Né? Na colônia, quando a gente olha para isso aqui, a gente pensa que é um único ser, né? De tão juntinhos que eles estão. Eles estão ali, ó, pegadinhos um no outro, tá? Já na sociedade, não, olha, os seres são independentes, eles não estão unidos, né, uns aos outros. Ok? Tranquilo com as intraespecíficas? Vamos para as interespecíficas. Temos várias aqui, tá? Mas vamos com calma, vamos falar de cada uma delas, tá? Começando pela cooperação. A cooperação é uma relação foi mal, tá, gente? Interespecífico, ou seja, entre seres de espécies diferentes, né, do tipo harmônica, tá? Porque ninguém vai ser prejudicado. Na verdade, ambos vão ser beneficiados aqui, tá? Por exemplo, ó, indivíduos que vão, né, aqui no caso eu tenho um pássaro, né, comendo os carrapatos desse boi. O boi está sendo beneficiado, porque ele vai ficar livre dos carrapatos, e o pássaro também está sendo beneficiado, porque ele está tendo alimento, tá? Então, aqui é uma protocooperação, eles estão cooperando entre si, tá? Temos aí a herbivoria, que também é uma relação interespecífica, porque é entre espécies diferentes, mas aqui ela é desarmônica, tá? Porque um dos seres vai ser prejudicado.
A herbivoria é quando animais herbívoros comem plantas inteiras ou parte delas. Então, esse animal, ó, que aqui é a lagarta, ele vai estar se beneficiando? Sim, mas a planta está sendo prejudicada, porque ela está sendo comida, tá? A gente tem outros exemplos, né? Como a vaca que come a grama, né? A planta, tá? Então, todos os animais que comem plantas são herbívoros e essa relação a gente chama de herbivoria. Temos ainda a predação, né? Outra relação interespecífica entre seres de espécies diferentes. E aqui é harmônica ou desarmônica? Desarmônica, tá? Porque um dos seres está sendo altamente prejudicado, né? Então, o predatismo é quando animais carnívoros caçam e comem outros animais. Como esse exemplo aqui da onça, né, que está comendo aí o veado, tá? Isso a gente chama de predatismo. Então, a onça é o predador e o veado é a presa, tá? É a presa, ok? Temos ainda a competição, a gente tinha competição, né, intraespecífica, mas a gente também tem competição interespecífica, entre espécies diferentes, tá? Então, é quando indivíduos de espécies diferentes competem pelos mesmos recursos do ambiente. Aqui, ó, o pássaro está competindo com esse pequeno roedor pelo alimento, tá? Então, uma competição interespecífica do tipo desarmônica. Mais uma relação é o inquilinismo, tá? Que ocorre também entre espécies diferentes, interespecífica, mas aqui é do tipo harmônica, tá? Porque ninguém vai sair prejudicado, tá? Então, o inquilinismo, quando eu falo inquilino, lembra o aluguel, né? Vem de moradia, tá? É como se o indivíduo usasse o outro, né, como moradia, tá? Mas ele não prejudica, ele só fica lá quietinho na dele. Tá? Um exemplo é a orquídea que vive sobre o tronco de uma árvore, tá? Ela fica lá, usa esse tronco como apoio, tá? Essa relação a gente chama de inquilinismo. Outro exemplo aqui de relação interespecífica entre seres de espécies diferentes é o comensalismo, que é uma relação harmônica também, tá? Ninguém é prejudicado, né? O que é o comensalismo? Vem de comer, tá? É quando o indivíduo vai se alimentar dos restos de comida de outro, sem prejudicá-lo, tá? Ele só vai lá e come o resto, né? Tem os urubus como exemplo, né? Urubus comem os restos de alimentos de outros seres, mas aqui eu também trouxe esses peixinhos, né? Que comem os restos de comida aqui do tubarão, tá? Isso é o comensalismo. Temos ainda o mutualismo, relação ainda interespecífica do tipo harmônica. O que é o mutualismo? É quando indivíduos eles ficam associados mutuamente, ou seja, eles não conseguem viver um sem o outro, tá? Um exemplo clássico é o líquen, que é esse aqui da foto, tá? Que é uma associação mutualística entre algas e fungos, em que ambos se beneficiam. A alga se beneficia e o fungo também se beneficia, tá? Temos ainda o parasitismo, a relação interespecífica do tipo desarmônica, tá? Desarmônica, ou seja, um dos seres é prejudicado. Então, parasitismo, nós temos um indivíduo que se alimenta do outro, né? Aqui eu trouxe o piolho é o parasita, tá? E a pessoa, né, está sendo parasitada, tá? Então, temos também os vermes, né, como exemplos de parasitas. Ok, gente? Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido esse tema. A gente vai partir agora para a atividade. Se precisarem, assistam o vídeo novamente e na aula que vem a gente tira as dúvidas, tá? Boa semana para vocês e uma ótima atividade.